Olá, mais um OshoCast, também de colocações, perguntas, não só perguntas, mas afirmações de pessoas que escreveram nos comentários de OshoCasts anteriores. Tem uma pergunta que é particularmente cabeluda, eu acho arriscado da nossa parte comentar sobre, mas vamos nessa, né? Depois eu vou falar qual é. Não vai ser a primeira, eu acho. Fica o suspense. E aí, Champac? Pegar a primeira pergunta já? Vamos lá, manda bala. Tá. Vocês acham que enquanto estamos sem pensamentos, podemos dizer que estamos presentes? Se estamos acordados, o que caracteriza o estado de presença? É a ausência de pensamentos? Aham. É, você quer começar ou deixa que eu comece? Pode começar. Tá. Olha, eu sinto que é uma questão de ângulo que a gente olha. A impressão que eu tenho, na minha vivência pessoal, é que o que caracteriza o estar presente é o reconhecimento de que eu estou consciente agora. E isso para mim é bem forte, é bem claro, é bem construtivo, é bem transformador. Eu imagino que possa haver momentos em que eu não sei se eu estou pensando. Na ausência, normalmente a gente nem sabe se está ou não pensando. A gente pode até estar pensando sem ter consciência de que está pensando. Eu posso estar num estado de coma, não estou pensando, mas também não estou presente. Enfim, eu acho que existem situações em que eu posso não estar pensando, mas não estou presente. Aí eu entro com aquela comparação eu acho que eu comentei isso antes, a diferença do que um meditador busca não é, a meu ver, a ausência de pensamentos, mas o estado de presença. E isso os animais ou não têm. Então, por exemplo, aquela história que, sim, eu já comentei. Um animal ele pode estar atento, mas ele não está na presença. Ele pode não estar pensando, ou uma criança, um recém-nascido, ele pode não estar pensando, mas ele não está na presença, porque falta o reconhecimento. Eu estou presente, eu tenho consciência disso. Então, o que que eu quero dizer com todo esse palavreado é que, na minha concepção, o ponto certo é o reconhecimento da presença e não a ausência de pensamento, porque a ausência de pensamento é consequência. Eu acho que esse é um grande equívoco que ocorre nos buscadores. Eles buscam a consequência, eles se preocupam com a consequência. Silêncio, não está pensando, bem-estar, mas a causa é sempre o reconhecimento da presença. Isso eu estou falando da minha experiência, né? É bem clara isso. Eu não sei se eu fui claro, eu não na expressão, eu não sei se você quer acrescentar, se você discorda totalmente. Fica à vontade. Não, não, eu não discordo, não. Eu penso dessa maneira também. Eu vejo assim, eu tinha um amigo que ele, inclusive, ele assim, ele não era ligado em meditação nem nada, um amigo assim, era um colega de trabalho, né? E ele dizia que ele conseguia controlar o pensamento dele, assim, o fluxo de pensamento. Ele tinha um esquema dentro dele que ele alcançou, que ele controlava para parar de pensar. Ele segurava o pensamento. Então, assim, e não me passava que ele era um meditador, entendeu? Então, eu acho que essa questão do pensamento, né, eu acho que você colocou bem, e tem essa história, assim, eu acho até em algum lugar ele comenta a respeito de mantra, né? Que ele fala que o mantra, inclusive, ele pode entorpecer a pessoa, que a pessoa repete, repete, Ah, é repete, mesmo. É. repete, repete, repete. Então, naquilo que ele está repetindo, ele vai ficando quase que num processo de auto-entorpecimento, e naquilo ali o pensamento desaparece.
Mas ele não está na presença. Ele não está na presença. Ele não está na presença. Ele não está Né? o centro observador da realidade. É bem interessante isso. Até aquela técnica as técnicas que são usadas para deixar o cara zen, muitas vezes deixa o cara apático, sem energia, mas não realmente uma consciência viva, criativa, né? E Uhum. esse é um ponto muito interessante. Essa Uhum. abordagem do Osho, ela bate de frente, né? Com Uhum. outras abordagens que acham por deixar o cara é, grogue, né? O cara fica falando lento, o cara fica sem energia, mas na verdade não tem vida. É bem interessante essa coisa. Por exemplo, tem um que ele fala do cara ficar de ponta cabeça, né? Existem práticas na yoga de deixar o cara de ponta cabeça. Aí eu não sei se é verdade, mas o que ele fala é que esse negócio de que o sangue vai a favor da gravidade, ele pode estourar capilares no cérebro, porque é muita pressão. O cérebro ele está mais alto para ir contra a gravidade, porque não pode ter um fluxo sanguíneo muito forte, porque senão acaba danificando algumas coisas. E quem pratica demais essa técnica de ficar de ponta cabeça, ela acaba ficando meio entorpecido, meio grogue, meio zen, entre aspas, mas na verdade é mais morto do que vivo, e Uhum. que é um perigo. Isso aqui que eu estou falando é algo delicado, né? Porque eu estou reproduzindo o que o Osho fala com as minhas palavras, mas eu sei que tem muita gente que se dedica a essas práticas, né? Essa, por exemplo, de ficar de ponta cabeça e acha que é fantástico, mas eu considero perigoso. Eu não sei, mas para mim faz todo sentido, né? E contra a natureza, nós não nascemos de cabeça para baixo, nós nascemos de cabeça para cima. Tem algum motivo para isso, né? Então é bom tomar cuidado. E o cara pode até se sentir bem, mas às vezes é uma anestesia que o cara está dando nele. É diferente. É. Então é trazer esse bem-estar, essa leveza, mas com vida, né? Com vivacidade. É uma outra abordagem, né? Isso que a gente está falando está mexendo com algo bem enraizado, né? Uhum. Porque para muita gente o que importa é você estar tranquilo, o que Uhum. importa é você estar suave, mesmo se o cara tiver grog. Não sei É. se grog é uma boa palavra, mas mesmo se o cara tiver entorpecido, né? Não é essa a proposta. Existe os subprodutos, né, da meditação, né? Quer dizer, a meditação não é você ficar nesse estado grog, né? Vou dizer, né, de você tá de bem, tá tudo tranquilo, mas é um subproduto. Que se É um subproduto. você tiver na presença, você as coisas têm uma dimensão diferente. Você fica Você mais. passa, você olha de uma maneira diferente. Se você estiver ali com a cabeça cheia de preocupação, cheia de pensamento, cheia de ideias, você está olhando, às vezes você está passando na rua, não está nem olhando o que, que é, não está olhando nem onde você está pisando, não está olhando para o céu, não olha para nada. E se você está num processo desse de presença, você está percebendo não só a si, mas você percebe tudo ao redor. Então é outra dimensão, né? É, É outra aí que dimensão. está o grande lance, né? A presença elevada diminui por consequência o pensamento. Então, se você fica só preocupado nessa diminuição, você pode diminuir por outros meios. Uhum, Esses outros meios, muitos deles são questionáveis. Então, uhum, nós estamos querendo, através da nossa resposta, dizer, olha outro ângulo, né? Não uhum. olha só na ausência de pensamento, mas olha para a matriz de uma Exatamente. ausência de pensamento saudável. E Uhum, esse é um equívoco comum. uhum. Não sei se nós contribuímos, né? Ah, beleza. Bom, eu acho que a segunda pergunta talvez seja a pergunta que você disse que é um pouco delicada,
Você acertou. É, né? A pessoa diz, tem um discípulo do Osho, o Satyapren, que diz ser iluminado, ser um iluminado. Estando em sua presença, é possível constatar isso? Ô, Nissargan, assim, eu conheci o Satyapren, eu não sei se foi em 87 ou 89, em Pune. Então, era uma época assim, que não havia essa, essa conversa, ou esse fato, ou não se falava de Satyapren ser iluminado, Nem ele se certo? falava como tal, né? É, eu nem sei, porque assim, eu não estive com ele, entendeu? Desde então eu nunca mais estive com ele. Assim, eu nem ouvi da parte dele, ele dizendo, qualquer declaração dele, eu me iluminei ou coisa parecida. Eu vejo pessoas tendo ele como um mestre, entendeu? Pessoas que foram nele pedindo para ele dar um outro nome. Mas eu sei de outras pessoas que andam dando nome por aí também e que não, sei lá, que me parece que não são iluminados, outras pessoas. Eu não acho que é o fato de dar nome que significa que a pessoa é iluminada. Agora, o que eu posso dizer, Onisargan, eu lembro ali, acho que foi em 93, se não me engano, acho que foi em 93, que eu estava em Puna, e como o Osho tinha deixado o corpo, aí tinha uma turma que estava naquela história, tem que procurar um mestre vivo. Aí todo mundo falava do Papaji, o Papaji, não sei o quê. Aí umas amigas minhas tinham ido para lá para Lucknow, onde ele estava, no norte da Índia, e Uhum. mandaram o recado para mim: vem para cá, vem para cá. Eu, como estava 3 meses, eu estava numa estadia de 3 meses, passagem de 3 meses em Puna. Eu falei: eu vou tirar uma semana e vou até lá. Ô, Sargan, assim, eu não sei se. Eu admito, talvez, que eu possa não ser uma pessoa muito sensível, entendeu? Ou a minha sensibilidade não estava muito legal, ou minha cabeça estava criticando muita coisa. Mas, assim, eu tive, inclusive, na casa dele, tá? Com mais umas 3 ou 4 pessoas apenas. Assim, eu não, assim, não me bateu nada. Quando eu comentei isso com algumas pessoas, quase que me jogaram pedra, porque falaram, não, porque o Papagi, e ele, inclusive, ele é o grande inspirador de não sei mais quem, que está por aí falando. Como é que você pode falar um negócio desse do Papagi? Mas, assim, sabe, essa questão de você sentir, entendeu? Alguma coisa, porque assim, reconhecer se o camarada é iluminado ou não, isso definitivamente eu tiro fora da minha capacidade, entendeu? Eu poder dizer que alguém é iluminado ou é iluminado, eu não tenho essa competência, entendeu? Eu Isso. não estou nesse estágio de poder dizer isso, de ninguém, entendeu? Não é do Satyapren, não, de ninguém. Eu dizer, o fulano de tal, eu sinto dentro de mim, assim, o Osho como iluminado, porque, Tá na cara, cara, né? eu não tive como não dizer, cara. O cara me deu rasteiro, o cara me empurrou, o cara me jogou para cima na hora que precisava, sabe? Assim, a mensagem dele entrou dentro de mim de uma maneira assim tão transformadora, mexeu tanto que assim eu não consigo, eu não, sabe? Nem passa pela minha ideia falar assim, será que o Osho é um cara comum e que fingiu? Será que o Osho estava representando um papel? Cara, não existe, não existe isso para mim pela experiência que eu tive junto com o Osho, entendeu? Aham. E com relação à energia, Nissargão, o que eu posso dizer é que assim existe uma coisa que é o campo energético, né? Então, o campo energético que você cria num determinado espaço, né, com pessoas que estão ali meditando com frequência, com regularidade, isso tudo mexe, cria um campo de energia. Eu já testemunhei isso em vários locais, nenhum como a Comuna de Puna. A Comuna de Puna era uma coisa incrível, aquele negócio que todo mundo dizia, se passava pelo portão da entrada do ashram, cara,
parecia que você saiu do mundo, parecia que era uma viagem assim psicodélica. Você saiu de um ambiente, parece, o que que aconteceu comigo? Entendeu? Era um negócio, o campo de energia ali era uma coisa muito forte. Então, isso é uma coisa assim para mim palpável, certo? Palpável, né? Quando a gente estava lá no Buda Hall, que o Osho chegava, aquela Nossa, aquele aquilo é furacão, aquela ventania assim que estonteante. soprava ali dentro, era uma coisa violenta, fortíssima, entendeu? Agora, eu dizer que eu posso reconhecer, então, É, sabe, eu teria a dizer isso. é. Eu estou mais ou menos por essa linha também, Champaque, porque essa questão o cara está querendo que a gente fale, né? Mas é individual, né, meu? É assim, uma pessoa pode estar diante do Osho e não bater nada. Uhum. Outra pessoa pode estar diante do Osho e bater muito. Uma pessoa pode estar diante de um Muji, Ekiart, Satyapren e um monte mais de outros caras que se colocam como iluminados e sentir muito e não sentir nada. Então, o que que a gente pode dizer é da gente, né? E nem é o caso de eu dizer da gente, né? Por exemplo, eu dizer de mim em relação a fulano, Satyapren ou qualquer outro. Porque a minha experiência é a minha experiência, ela não é representativa da verdade, né? Então, é de cada um, sentir ou não, se é algo arrebatador. Agora, eu acho interessante, Champac, eu pontuar algumas coisas que eu observo em mim como sendo, não sei que isso é critério, sabe? Mas eu Uhum. acho que a gente até poderia usar a palavra critério. Por exemplo, às vezes o cara, eu percebo, não vou dizer de um fulano específico, né? Seja Satyapri ou seja lá quem for. Mas olha um critério. Eu vejo que pode ter uma pessoa que se posiciona como um iluminado, e se eu percebo que ele está falando coisas, né, que pode até ter verdades, pode ser verdade, pode ser profunda, mas eu sinto que aquilo não me traz nada no sentido de transformação. Parece que o cara está falando só para dizer que ele é sábio. Ele está querendo estar num pedestal de sabedoria, mas esse pedestal não me contribui com uma transformação real, aí eu estou fora. Mesmo se ele for, mas entendeu? Esse é um Uhum. critério que eu uso. Essa história de despejar sabedoria, mas não desencadear transformação, sensibilização, presença. Para quê, então? E eu acho que tem muito disso nesse meio, não vou dizer quais, mas que estão nessa, de estar num pedestal intencionalmente para fortalecer o próprio ego de que eu sou o bonzão, eu sou o sábio, eu sei. Então eu acho que isso é uma coisa para ficar alerta, até quando até quanto o que a pessoa está falando está desencadeando de fato um aprofundamento da minha consciência. Eu acho que Uhum. esse é um critério interessante. É, Tem outros critérios também. Às vezes a pessoa está falando também coisas interessantes, mas existe um peso, existe uma seriedade. Iluminado ou não, eu também estou fora, sabe? E tem um bem particular que ele chega e fala que ele é médium do Osho, né? Que ele fala como se fosse o Osho. Mas é um cara crítico, é um cara que te deixa com culpa, é um cara que te autocondena, que provoca uma autocondenação em mim. Estou fora também. Entendeu? Uhum. Então, é muito o não é só o que os outros estão dizendo, né? Por exemplo, você não sentiu nada do Papagi, pô, precisa ter coragem para dizer que não bateu nada no meio de todo mundo que adora o Papagi, né? É. Precisa ter coragem. Então, a pessoa tem que sentir por si, né? Não é baseado no que o Nisargam falou, no que que o Champak falou, o que me bate, né? E às vezes o cara pode ser até iluminado e eu sair correndo.
Por exemplo, Hum. se eu encontrasse o Gurdjieff, não, não vamos entrar no mérito, mas parece que ele era iluminado. O Osho toda hora fala que ele era iluminado, nunca É. desmentiu. Mas olha, meu, eu saio correndo. Não sou, não é o cara que eu quero para mim, para ser um médico. É o oposto do que eu busco, do meu caminho, do meu processo. Pode ser excelente para outras pessoas, maravilhoso, mas para mim não é. Então, não é porque o cara é iluminado que nesse. O Krishnamurti. O Krishnamurti é outro que o Osho fala. O cara é iluminado. Mas o que ele fala, para mim, só fica aqui. Eu não consigo fazer com que isso desça. Então, não serve para mim. Né? Então, Hum. então, tem coisas. Iluminado ou não, pode ser que serve, pode ser que não serve para um cara que está buscando uma inspiração. E depois você sentir, né? Se aquilo te transforma de fato, te muda de fato. Às vezes é mais uma ostentação do cara para ficar naquele pedestal. Ó, se tem uma coisa que todo mundo quer, que está no nosso meio de buscador, é ser iluminado e sentar no pedestal, né? Pô, é o auge do ego. Então é muito fácil uma pessoa que tem certa habilidade, não estou dizendo que todos são, nem esse, nem aquele, mas é muito fácil o cara querer estar nesse pedestal. Então é muito desafiador para nós que estamos desse lado ter esses critérios, né? Ter uma avaliação. Agora, Champac, se você se declarasse iluminado, ou se eu me declarasse iluminado, e começasse a me comportar como tal, você acha que nós não teríamos discípulos? Nisargan, eu comentei outro dia, em outra conversa nossa, a respeito de como eu desenvolvi um ego do sannyasem, do coordenador do centro de meditação, do Instituto Osho Brasil. Eu era o agente da Osho Internacional com as editoras no Brasil. E assim, eu fiz a opção de tradução de textos do Osho que eu colocava, para mim, assim, eu me bateu assim, eu sabia pegar um texto qualquer, falar, esse texto é do Osho, não é do Osho, porque eu me senti com essa autoridade. E teve um camarada, eu só sei que ele mora no estado de São Paulo, não sei nem que cidade que é. E ele era um camarada que trocava mensagens. Eu não sei, não lembro se era Facebook, se era Orkut na época, o que que era. E esse camarada começou a insistir comigo para que eu finalmente confessasse que eu estava iluminado. Já aconteceu comigo também, Champagne. Sabe? Não, cara, você não me engana, não. Eu sei, pode se declarar, porque eu sei. Nós precisamos de você. Cara, isso foi um dos negócios que me chocaram, sabe? Eu acho que foi uma das coisas que serviram para mim como assim um tratamento de choque para falar, cara, Cai fora. sai dessa história que você está. Não é por aí, entendeu? Porque realmente, o Nissargan, eu acho que existe tanto desencontro, entendeu? Tantas pessoas desencontradas, entendeu? E até meio desesperadas em função desses desencontros no mundo, que a partir do momento que você começa a dizer alguma coisa, as pessoas começam a chegar perto de você, entendeu? E se você alimentar isso aí, cara, você vê, assim, me desculpe que o pessoal evangélico, eu não vou dizer todos, mas eu sei que existe um canal, um caminho natural que é o camarada pegar um caixote, colocar numa praça e começar a falar. Aí ele começa a falar. Aparece um, eu não sei se ele trata com 2 ou 3 amigos para poder ficar ali perto. Aí, dali a pouco, aparece um quarto, aparece um quinto, aparece um sexto. Dali a pouco, quando já tem um número maior, ele aluga uma garagem de um automóvel que está desocupada. O pessoal começa a contribuir. Dali a pouco, ele põe um nome, encontra um nome diferente para colocar como uma igreja nova. É. Entendeu? É esse processo. Isso não é diferente
com o pessoal que se diz místico, o pessoal que se diz esotérico, entendeu? Aí você vai entrar numa dessa e fazer um discurso, cara, e você daqui a pouco você está liderando uma nova seita. Tá. Eu concordo plenamente, 100%, mas eu tenho um adendo. É o seguinte, isso não quer dizer que alguém não possa se iluminar de Uhum. fato e dar uma grande contribuição com a sua fala. Então a Uhum. gente não pode cair no oposto. Isso. Todo mundo é charlatão, Uhum. porque também o ego não quer, né, que alguém seja eu não. Pô, eu não consegui até agora, meu. E o cara conseguiu? Peraí, tem alguma coisa errada. Aí você começa a detonar o cara, né? Uhum. Isso É, também existe, Champar. isso é muito importante. Isso também Isso é muito existe. importante. Não, eu não tenho dúvida que tem vários iluminados por aí. Eu não tenho dúvida disso, não. Entendeu? A única coisa que me bateu assim é que assim o Osho ele é um desafio tão grande para mim, entendeu? Que eu olho assim, cara, eu ainda não eu estou engatinhando nessas pancadas que o Osho me deu e continua me dando na vida, e eu vou parar e vou buscar mais um, vou buscar outro. Eu não estou em busca de quem me deu outras orientações. Entendeu? Assim, o Osho, para mim, ele para mim, eu não vou nem dizer porque é o que me basta, entendeu? Porque ele é muito além, entendeu? Então, para mim, isso é importante. Então, eu considero assim, eu acredito e aceito, admito, e não tenho dúvida de que existem vários iluminados por aí, entendeu? Admito perfeitamente, o Satya Prem pode ser um desses vários iluminados, entendeu? Como vários outros que existem por aí, entendeu? Só que eu eu estou no caminho do Osho e as porradas do Osho, ainda estão fazendo muito trabalho em cima de mim, do meu processo. E eu não digo só porrada, né? Eu digo assim, para mim, ficou claro o caminho que o Osho apresenta. Meu, agora percorre. Uhum. Agora, se eu for perder tempo, ficar procurando um outro caminho, sendo que eu já tenho um na minha frente, claríssimo, eu vou estar perdendo tempo. Porque Uhum. agora o caminho está aí, eu estou aqui, quem tem que percorrer sou eu. O que eu vou procurar outra coisa? Pelo menos assim, né? Se eu Uhum. já estou plenamente satisfeito e com clareza a respeito do processo que eu tenho que alimentar. Então, É, pronto. Assim, agora, se o cara, ele nem sabe qual que é o caminho que o Osho apresentou, não sabe nada, então tudo bem, vai procurar outro, né? é, Mas se já tem clareza, exatamente. É. Não, e as porradas. a não ser, Champaque, que haja um chamado. A gente também não pode programar isso. Uhum. Pode haver um chamado, de repente dá um estalo, o Champaque de repente se abre para alguém e fala: Uau, há um encantamento, há uma transformação, há um impulso, talvez até para o próprio caminho que você já vinha seguindo. Então, tudo Uhum. bem. Então, não é como não foi um processo intelectual, nós não decidimos intelectualmente ficar coxo, nós não vamos decidir intelectualmente ficar ou não ficar com alguém. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Mas eu não vou ficar procurando mentalmente isso. É, é. Acho que esse é um ponto, né? Inclusive, assim, a questão que eu falei das porradas, eu sinto assim que são as ferramentas que eu aprendi, que eu conheci com o Osho e que hoje eu mesmo que são as chamadas dentro de mim, entendeu? Das horas que eu tropeço para cá e para lá, eu tenho esse discernimento a partir do que eu aprendi com o Osho. Então, eu cuido de mim, eu cuido do meu processo, porque esse processo meu, ele me traz.
Ele me traz uma harmonia, ele me traz um discernimento, me traz um centramento, me traz um bem-estar, entendeu? Me traz tudo isso que eu consigo nesse caminho que eu estou dentro dele, e pronto. Eu não É, estou buscando outra coisa, a não ser essas possibilidades, né? é. É isso aí. É, Champaque, deu? Olha, esse realmente era o tema desafiador, hein? Espero é. que a gente não receba muita bordoada, só um pouco, né? Em relação ao que a gente falou. Vamos seguir, Champaque? Vamos. Tem mais uma pergunta aqui. Aliás, tem mais algumas, né? Não importa se a meditação é ativa ou passiva, o importante é que o fazedor não esteja. É isso? Eu acho meio discutível isso, Nissargan, porque existe assim uma frase super repetida do Osho que ele fala, né, que você dança até o ponto que o dançarino desapareça, né? Só existe a dança. Agora, eu entendo que não existe o dançarino, o ego do dançarino presente, né? Porque, assim, eu não me desmaterializei na hora que eu estou dançando, entendeu? E existir só uma entidade etérea, entendeu? A alma dançando e o corpo não existe. Então, o que eu entendo é a questão, principalmente a questão do ego, do pensamento, eu vou dar esse passo, né? Aquilo que quando você está dançando e você desconecta da sequência de pensamento, do domínio do pensamento, do controle, você deixa de falar, eu vou dar esse passo e não aquele, né? Eu vou experimentar aquele novo passo que eu vi na televisão, ou eu vou dançar de uma forma que eu vou impressionar aquelas pessoas que estão ali do lado, que vão achar que eu sou um grande dançarino. Eu acho que esse eu, esse desaparece quando você fica simplesmente na observação, na percepção do seu corpo, se dissolvendo na música, se embalando na música. Então, é nesse sentido que eu entendo. Eu não sei Tá. como que você vê nisso. Tá. Olha, eu vou dizer a minha experiência. Eu não vou me recorrer a nenhum compêndio, nem do Osho, nem de ninguém. Essa história, quando ela fala o que importa é o fazedor não está, para mim não funciona eu buscar o não fazedor. É de novo a mesma história que eu falei antes. O não fazedor é consequência. Se eu for buscar direto o não fazedor, eu me perco, eu me embaralho. Você deu a história da dança, né? O que eu busco é a consciência ao momento. Quando eu realmente percebo que eu estou atento ao momento, aí eu sinto que o fazedor não está. Mas ele é consequência mesmo. Para mim é muito, muito, muito claro. O que significa o fazedor não está? Significa que os movimentos acontecem por si mesmos. Significa que eu sou consciente deste momento e o próximo é imprevisível, inesperado, agradável, gostoso e criativo. E que eu não estou preocupado com estética, não estou preocupado com performance, eu estou só curtindo a energia que transborda. E aí não tem o fazedor, porque não tem a preocupação sobre estética, sobre o que tem que ser, o que não tem que ser. E realmente é um deleite eu perceber que as coisas acontecem por si mesmas. E é gostoso intrinsecamente. Então, assim, quem perguntou, e aí que é o grande, eu bato na mesma tecla. O pessoal quer chegar num ponto pelo caminho errado. Eu acho. Pelo menos para mim é um caminho errado. Se você quer não ter o fazedor, esquece do não fazedor. Fica na consciência um momento, e aí vai acontecer o não fazedor. Eu não sei, eu não posso generalizar que isso acontece com todo mundo.
Mas para Uhum. mim não tem outro jeito. Por mais que eu já tentei, já fiz, não dá certo. Buscar o não fazedor, buscar o silêncio, buscar a serenidade diretamente, não dá. É sempre, sempre, para mim, sempre, 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 sempre através de uma consciência atentiva ao momento. E aí sim, é a grande matriz. Então, quem fez a pergunta, eu sugiro, né? Só como experiência. Experimenta outro caminho, né? Outra entrada para esse estado. Eu não sei se eu tenho mais algo a acrescentar, mas eu acho interessante você reformular a pergunta para ficar mais claro o que que a gente está falando. Você pode ler de novo? Uhum. Não importa se a meditação é ativa ou passiva, o importante é que o fazedor não esteja. É isso? Isso. Eu reformularia. Para mim, não importa se a meditação seja ativa ou passiva. O que importa é minha consciência estar realmente atentiva ao momento. Aí pronto. Para mim, essa seria a frase. Não estou dizendo que a frase é absoluta, que vale para todo mundo. Estão perguntando para nós, para mim, então estou respondendo a minha experiência. Uhum. Unicef, eu acho que assim, eu acho que isso que seria a chave, né? Que é esse estado de presença, essa consciência de que estou presente, né? Neste momento, esse é um grande desafio, né? Esse é um grande desafio. Então, eu acho que tem a porção de coisa que se fala da meditação, a porção de coisa, mas se a pessoa pega essa chave, ela abre as demais portas, É, né? Eu sinto que esse é o ponto crucial, é, né? Porque é muita coisa que se fala a respeito de meditação e até assim, questão de postura, é a porção de coisa que se coloca, mas o fundamento é esse é o ponto. Senão você fica na postura, você fica no exercício, você pode descobrir até igual lá o colega de trabalho meu, um esquema de controlar para a mente parar. Você faz a porção de coisa e não está em meditação, né? é. Ou você pode estar num outro conceito de meditação, né? Outra coisa que a pessoa pode É, chamar de meditação. pode chamar de limitação. Nós estamos falando da nossa, né? Da nossa experiência, É. do nosso conceito, do nosso entendimento. Uhum, Eu acho que é isso, sabe? É um tema, assim, crucial, né? Porque, como você falou, né? uhum, Se isso for verdade para todo mundo, é uma chave mestra, né? Agora, não adianta falar, né? uhum, Esse reconhecimento do que eu estou presente. Nossa Senhora, quando eu danço aqui, meu, puta, eu fico boquiaberto de ver como a coisa flui, como é gostoso, como muda o astral. É muito fácil estar presente enquanto eu danço, né? E eu percebo assim, sabe? Às vezes existe uma certa resistência, um certo cansaço. Aí, em vez de eu ficar na mente questionando, sabe, se eu devo ou não dançar, né? Aí eu trago mais a presença ainda, sabe? Aí eu procuro caprichar nesse estar atento, e aí mais acontece, sabe? uhum. Mais flui, portanto, menos esforço fica, portanto, menos cansativo fica. É realmente uma chave. Tá aí, né? Agora você tem É, que encontrar o jeitinho certo de enfiar a chave, aprender, né? Não sei. Acho que é isso, Champaque, da minha parte. eu acho que é isso. Acho que podemos passar para outra, né? Vamos lá. Seja silencioso, pacífico e sereno, mas nunca fique obcecado por essa quietude ou não será capaz de encarar o mundo. Essa é uma frase atribuída ao Osho. Poderiam falar sobre. Assim, eu não sei se essa frase é do Osho. Né? Esse é o É, primeiro ponto. é- o Osho, ele abre um leque de caminhos. Tem coisas que ele abre e que não ressoam em mim. E eu sei disso. E que tudo bem.
né? E ressoa para outras pessoas, né? Então, essa frase não ressoa em mim. Não é o leque ou o gomo do que ele abriu, que eu sigo. Porque quando ele fala, seja sereno, seja isso, seja aquilo, ele não está incluindo, seja consciente. E aí, para mim, já foge, né? Porque, para Uhum. mim, como eu falei, a matriz é o estar consciente. Agora, pode ser do Osho essa frase? Pode ser do Osho essa frase. Em algum momento, talvez, alguém precisava ouvir isso, né? E aí isso foi gravado, se tornou um livro e aí vai. Né? A coisa é muito menos matemática e lógica, né? Isso está totalmente descartado. A gente sabe muito bem, né, que conforme a necessidade do momento e da pessoa, o Osho fala qualquer coisa que sirva. E talvez naquele momento para aquela pessoa servia isso, mas não serve para mim. É interessante ter essa clareza. Eu tenho, pelo menos. Então eu fico sem saber se é do Osho de fato, não ressoa em mim. Eu buscar serenidade diretamente, seja lá o que ele falou mais aí, que eu não sei o que é. Uhum. É, Então, é, acho que é isso. Então, quer que eu comente? Se bater para você, se servir para a pessoa, vai, né? Se inspire nela. Pode ser uma frase inspiradora, né? o Nisargan, eu vejo assim, quer dizer, é uma frase tirada de um contexto, né? Eu não sei em que situações, se essa frase realmente é do Osho, porque assim, atribuída ao Osho, eu já vi muita coisa atribuída ao Osho que eu olho e falo, cara, não me parece que isso é do Osho, não, mas É, né, põe lá e coloca Osho embaixo, entendeu? é, Então, assim, se essa frase atribuída for realmente dele, tem que se saber assim, em que contexto ele disse isso, é. né? E se no meio disso aqui ele disse alguma coisa a mais Sim. que não tá citado, Aham. entendeu? Pessoal, e de qualquer forma, assim, uma coisa eu ouvi do Osho dizendo sempre é, é que o caminho que ele apresentou para a gente não é de escapismo, né? Não é de fugir do mundo, não é você ir para não sei aonde, para o Himalaia, para a caverna, para o que for, e esquecer do mundo e levar, sabe? Não. Então, eu não sei se isso tá permeado aí por trás dessa pergunta que foi colocada, entendeu? Uhum. De É, uma quietude que não é capaz de encarar o mundo, né? Porque hoje fala muito de você ser um é. meditador na praça do mercado. Sim, Quer sim, sim, dizer, sim. você está no mundo, você ser meditador no mundo, né? Ele até dizia para as pessoas quando iam lá, ele É. dizia para o camarada ficar só um tempo e ir embora, volta para o mundo. Aham. Você Sim. vem até aqui, entendeu? A gente está junto com a gente, medita junto, recarrega as suas baterias, tal, e volta para o mundo. Porque onde você Aham. tem o seu lugar é no mundo, né? Eu É, não sei se isso está por trás dessa pergunta nesse sentido, mas realmente a pergunta vem colocando só o silencioso, pacífico e sereno, é. sem dizer que isso é um subproduto de, de um processo que você entra de desenvolvimento, de Não é uma coisa perfeição. forçada, senão vai ser uma fachada. Seja Exatamente. silencioso, pacífico e sereno, mas nunca fique obcecado por essa quietude ou não será capaz de encarar o mundo. Essa última parte da afirmação, mas nunca fique obcecado por essa quietude ou não será capaz de encarar o mundo. Essa parte da eu já me identifico mais, Uhum. mas é o tal negócio, né? Cada um tem um caminho, né, Champac? É. Então, o que que a gente vai comentar? Não sabemos, né? E que existem outros caminhos. Não acho que seja a tônica do Osho, esse tipo de afirmação, e precisa saber o contexto, mas pode ser dele sim, né? Acho que é isso, né? É. Para mim deu também.
também. Vamos para a última, então? Última, A última agora ou da nunca. nossa da série. Meditação não tem método. Meditação é uma coisa individual. Isso. Fala aí, Nisarga. Não foi uma pergunta, Não, essa é uma afirmação. foi uma afirmação. Ela veio, eu senti como uma certa restrição à nossa fala sobre métodos, sobre técnicas, né? Eu acho que Uhum. foi meio que uma crítica, à nossa postura em relação à meditação. E o que eu tenho a dizer é que ele está certo, né? Meditação não é um método mesmo, em essência. E meditação também é algo individual, é uma experiência interna, né? Agora, você colocar de uma maneira assim, sem dar ferramentas para que isso seja de fato vivido e não apenas concordado intelectualmente, aí eu acho que é uma questão assim, às vezes as verdades elas são perigosas. Se a gente for colocar, aí é uma questão aqui, ó, se a gente for colocar o Krishnamurti, por exemplo, que ele fala exatamente isso, né? Meditação não tem método, não tem técnica. E ele está certo. Mas se a gente for colocar o Krishnamurti e o Osho, qual dos dois fala mais a verdade? Eu diria, quem fala mais a verdade é o Krishnamurti. Aí, se for perguntar, quem é que provoca mais transformações? Eu diria, é o Osho. Porque o Osho pega o cara no nível que ele está. Se ele está precisando de brinquedo, o Osho vai dar brinquedo. Se ele está precisando de empurrão, ele vai dar empurrão. Se ele está precisando de ilusão que vai desencadear alguma coisa construtiva a partir daí, ele vai dar ilusão. Então, a preocupação do Osho não é com a verdade, mas é com a transformação. E eu vou dizer, meu, se eu tivesse encarado essa, que meditação não tem método, eu não teria feito os métodos e eu não teria aprendido com os métodos, que eles tiveram seu valor, até Uhum. para entender o que é meditação. Então, eu não descarto a necessidade de uma coisa mais, até que seja superficial, até que eu entenda de fato e vivencie de fato o que é essa meditação, né? Que realmente não precisa de método, mas o método faz com que eu entre na sintonia de vivenciar a meditação. E perceba que não é o método que levou, é o próprio entendimento. Enfim, eu acho perigosa essa mensagem. Esse é um tipo de mensagem perigosa que um iluminado podia dizer, ou um suposto iluminado podia dizer. Ele ia demonstrar uma sabedoria. A gente estava falando, né, sobre iluminados ou supostos iluminados. Essa é uma frase perfeita para supostos iluminados. Ele está dizendo uma verdade. O cara vai falar, uau, mas o cara vai ficar estagnado. Ele precisa, sim. Nissargan, eu vou te pedir aí uma coisa que para mim eu não consigo imaginar direito. Como é que poderia ser essa meditação individual sem que houvesse um método? Como que eu poderia, eu faria o quê? Não existe um método de meditação. Seria o quê? O camarada escreveria, ou sei lá, falaria, gravaria uma mensagem dizendo a meditação é quando você alcança isso, isso, isso e isso. E toma, se vira, arruma um jeito de você chegar nesse estado. Como você concebe a possibilidade de alguém caminhar, entendeu? Assim, como uma coisa individual. Meditação é uma coisa individual. Você não tem método nenhum. Não te passaram método nenhum. É. Aí Eu como que é? consigo, Como que você faria? eu Eu consigo não consigo. entender. Pelo menos o meu entendimento seria: meditação é estar atentivo e consciente ao momento.
Isso não é método, né? E eu não precisei de nenhuma técnica para estar presente ao momento. Eu estou numa situação normal de vida e eu consegui realmente estar consciente do momento, conseguir estar atentivo do momento. Isso não é técnica. Estar presente não é técnica. E estar atentivo ao momento não é técnica. É um estado, é uma sacada, né? É uma. Tá, e tá certo nisso. Agora imagina assim, você, 40 anos atrás, Ah, não. não, porque assim, depois que você pegou a ferramenta, depois que você Claro, experimentou, você desenvolveu o que que é meditação, essa afirmação, ela diz tudo para mim hoje. sim. Ela diz tudo para mim. Eu posso meditar, seguir uma maneira, sei lá, individualmente, eu ia entrar em estado de meditação sem estar seguindo uma técnica. Agora, eu estou imaginando assim, a não ser que o camarada teve um estalo na vida, entendeu? É, O cara teve um insight. Aí é um caso que eu acho meio excepcional, de um cara que teve é. um insight, ele nunca ouviu falar de meditação e de repente teve uma luz assim, meditação é isso. E o cara, puf, Tá, mas veja bem, o Champagne, que esse puff, ele vai durar 2 minutos. E depois despuff. Depois volta ao normal. Então, o que que eu sinto assim é que ter esse entendimento, mesmo que seja real, é algo muito fugaz. É algo que a pessoa tem segundos. O resto do dia ela é absorvida por desejos, por ambições, um monte de avalanche de pensamento, e ela perde, ela esquece. Então, não adianta o cara ter esse entendimento, mesmo que seja vivencial, a maioria é só intelectual, mas mesmo que seja vivencial, se ele é arrastado por um turbilhão de pensamentos. O que que é técnica de meditação? Meu, você vai fazer uma prática em que o objetivo exclusivo é você se lembrar de estar presente. Aí você está fazendo aquilo, mas você sabe, ó, não é o que eu estou fazendo que é meditação, mas é estar presente na meditação. Então, no teu dia a dia, você não lembra disso. Você não chama isso. Você não consegue chamar a presença. Mas numa técnica de meditação, você chama a presença. Porque você está lá para isso. Então, você vai se familiarizando com esse reconhecimento. E você vai ter mais e mais momentos durante uma técnica. Não o tempo todo. Mas se antes você tinha um momento de presença misturado com 500 momentos de ausência, agora você tem 3 momentos de presença misturado com 500 momentos de ausência. Numa técnica, você agora tem 10 momentos de presença misturado por 490. Aí você vai treinando justamente o estado puro da essência. A técnica é mais um treino de lembrança. Eu sinto isso. Eu estou aqui para isso. Se eu não estou vivendo essa presença, eu não estou tendo proveito com a técnica. Agora, no dia a dia, você não lembra. Não tem como no começo. Aí, depois de você treinar muita técnica, você vai lembrando mais no dia a dia, cada vez mais. Mesmo assim, é uma avalanche de inconsciência. Mas agora não é tanto assim. Você consegue manter mais presença. Mas porque você praticou muito a lembrança enquanto você praticava a técnica. Se você praticou corretamente. Se a pessoa acha que a técnica é só chacoalhar o corpo, ela nunca vai chegar a isso. Porque a técnica não é só chacoalhar o corpo. A técnica está presente enquanto eu chacoalho. Mas então, se eu posso estar presente enquanto eu chacoalho, estar presente não é técnica em si. O chacoalho é só uma situação favorável, porque está chamando mais atenção e porque eu estou querendo me lembrar. Agora, vai desprezar isso no começo. O cara nunca chega. E ele está falando a verdade. Esse que é o pior. É, é isso aí. E aí não ajuda. Então, muitas verdades atrapalham.
E aí o cara continua no pedestal, está falando coisas boas, mas não está ajudando ninguém. Champac, eu por mim deu, e nós Também. estamos no nosso tempo. Já chegamos no nosso tempo. Tá bom. Abraço para você, Champac. Um abraço. Abraço aí para vocês. Tchau.